Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Laerte Moura, sou advogado e um apaixonado pelo direito, sobretudo o direito penal. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo da escola clássica e falar sobre um grande pensador da mesma. Não se tem como falar em escola clássica e deixar de estudar um dos seus principais, para não dizer o principal filósofo do direito penal. Eu estou falando de Immanuel Kant, e a aula de hoje vai ser dedicada a ele. Immanuel Kant foi um filósofo prussiano, nascido em 1724, na antiga região da Prússia, em Königsberg, que hoje faz parte da região russa, a cidade de Kaliningrado. Immanuel Kant foi um professor, filósofo, matemático, reformador e entusiasta do iluminismo. E nos ideais iluministas ele conseguiu adotar ideias que foram amplamente seguidas por estudiosos do direito. Kant ele não tem um livro específico para o estudo do direito, mas grande parte de suas obras são dedicadas ao estudo do mesmo. Então, se você por acaso for ler, que eu recomendo estudar Crítica da Razão Pura, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Fundamentos da Metafísica da Moral, Crítica da Razão Prática, Crítica do Julgamento e a Paz Perpétua. Você vai encontrar muito de direito lá. Vai encontrar o substrato que nós chamamos de Estado de Direito. E por que não dizer que Immanuel Kant foi o seu principal idealizador? Immanuel Kant ele via a pena não como Cesare Beccaria, que olhava a pena num caráter preventivo, ele refutava o primitivismo. Para Immanuel Kant, a pena ela tinha caráter meramente retributivo, ou seja, cometeu o crime, tem que pagar, mesmo que para isso pague com a pena perpétua, a pena de morte. Essa era uma análise que Kant fazia a respeito da pena. Então, para ele, cometer um crime não tinha esse papo de resposta à sociedade, não. Cometeu um crime, tem que pagar, simples assim. Mas, para entendermos a mentalidade, como Kant pensava, eu convido vocês para comigo analisarmos melhor como é que era a mente desse grande homem. Porque não dá para entender o direito sem entender um pouco do pensamento de Kant. Lógico, aqui são poucos minutos, mas nós vamos fazer uma abordagem rápida e bem sucinta sobre a vida e a obra deste grande homem. Para Kant, para vocês entenderem melhor, segundo ele, o homem ele não era um meio em si mesmo. Essa era uma ideia, para Kant, totalmente distorcida da realidade. Para Kant, o homem era um fim em si mesmo. E o que isso quer dizer? Vamos lá. Para Kant, se o homem fosse um meio em si mesmo, ele era o ser. E o ser não era o principal. Um exemplo. Uma pessoa que usa de outra pessoa para atingir determinado objetivo é uma pessoa que pensa no homem como um meio em si mesmo. Se eu uso alguém para chegar em determinado objetivo, se eu traio alguém, se eu roubo, se eu mato, se eu pratico estelionato, eu já estou dizendo que penso exatamente no ser, em detrimento dos outros. Essa era a lógica de Kant. E o homem, quando pensa no homem como fim em si mesmo, quer dizer que o homem faz as coisas, mas com a finalidade nos homens, no bem comum. Pode-se dizer que o pensamento altruísta é um homem como fim em si mesmo? Eu acredito que sim. Então, para Kant, o homem ele deveria pensar principalmente no bem comum. Então, notem que a lógica vai se formando a respeito dos pensamentos deste grande homem. E ele tentava colocar isso em seus ensinamentos. Então, não é difícil entender o caráter retributivo da pena. Mas temos que entender o que para Kant era muito forte no que diz respeito às ideias de ética e moral.
se tem como estudar o direito sem entender essas ideias de ética e moral. É o mesmo que você adquirir o conteúdo e não ter o espírito desse conteúdo. Daí é tão importante o estudo da filosofia jurídica nos cursos de direito, para a gente entender melhor as diferenças entre ética e entre a moral, que são importantes. De acordo com a ótica kantiana de ver as coisas, a moral, ela diz respeito à razão propriamente dita, em um ponto de vista que deva ser universal e que vise o bem comum. Ou seja, a ética é um conjunto de preceitos que visa a coletividade, a universalidade desses pensamentos. E partindo da ética, nós temos o quê? O que para Kant era muito importante, que era o estudo da moral. O estudo da moral é necessariamente isso, é estudar o homem como fim em si mesmo. E o que é a moral? A moral são preceitos, regras, dogmas que devam ser partilhados por toda a sociedade. Porque para Kant era isso que importava, a ideia de moral. A ideia de moral era essa ideia do dever ser, diferente da ideia do ser. E não é difícil entender uma ideia de moral, uma ideia de dever ser. A ideia de dever ser, como o próprio nome fala, é quando você, ao fazer determinada coisa, ter aquela consciência interior dentro de si, de acordo com os princípios morais, éticos e dogmáticos que você aprende no decorrer do tempo, em sua formação, que vão lhe dizer no fundo do seu consciente: epa, isso que eu estou fazendo é certo ou errado? Eu devo ou não fazer? Um exemplo. Você anda pela rua e encontra uma carteira cheia de dinheiro. E você vai olhar a carteira e nota que lá, nos documentos, é de alguém conhecido seu. A maioria das pessoas, o que passa primeiro na cabeça? Vou pegar, devolver a carteira para a pessoa que eu conheço. Ou se eu não conheço, vou entregar às autoridades competentes. E é aí que vem o entendimento da ideia kantiana. Eu devo ou não devo tirar o dinheiro que está naquela carteira, já que ninguém está me vendo? Vejam só, essa ideia do dever ser, ela é muito importante. Eu devo fazer isso se tem uma ideia interior dentro de você dizendo: não pode fazer isso, não pegue o que não é seu. Você está agindo de acordo com a moral kantiana. Mesmo que você não seja pego, mesmo que você não seja descoberto. Mas por quê? Porque você sabe que aquilo vai gerar consequências para outras pessoas. De repente, a dona daquela carteira que tinha aquele dinheiro precisava daquele dinheiro para pagar suas contas, para um compromisso importante, enfim, não importa. Você não pode justificar os fins pelos meios, que para Kant era totalmente errado. Então, não, mesmo que eu precise, mas esse dinheiro não é meu. Eu vou entregar para a pessoa. Esse dever ser. Outro exemplo, você quando vai para a fila de um banco ou pagar alguma conta, resolver suas contas, você vai para uma fila. E de repente você chega nessa fila e nota que essa fila é enorme e para na tua cabeça o seguinte pensamento: epa, mas tem gente aí que vai resolver tudo de uma vez só na fila, eu só quero pagar a minha conta de água ou a minha conta de luz. Eu acho que não tem problema nenhum eu furar a fila e ir lá na frente conversar com a pessoa, porque eu tenho que cuidar dos meus compromissos, eu tenho minhas coisas para fazer. De repente pode vir na sua mente aquela ideia latente: será que é certo? Será que as outras pessoas não estão precisando mais do que eu? Será que eu tenho que passar na frente das pessoas para poder satisfazer uma vontade minha, uma paixão minha de querer ser atendido primeiro? Se você tem esse estalo moral na sua cabeça, então você com toda certeza é imbuído por esse ideário kantiano de moral, do dever ser, de pensar realmente se aquilo é certo ou é errado.
Mediante a isso, dá para vocês entenderem o que é a moral. A moral, ela está intrinsecamente junta na ideia das leis, na ideia dos dogmas, que são os preceitos religiosos, entre outros, nos costumes, nos princípios, para tudo que você vai fazer. E para Kant, isso era dado um nome muito importante, que mais tarde seria chamado de um imperativo categórico. E o que é o imperativo categórico? Como o próprio nome fala, o imperativo categórico é justamente isso, é um imperativo, é uma ideia, é um princípio, uma lei, um costume que deva ser tomado por todas as pessoas. É uma ideia universal. Essa universalidade de ideias é que é um princípio, né? É que é esse imperativo categórico. Então, o imperativo categórico, vocês podem já notar que é o quê? A lei, os costumes. As nossas leis são imperativos categóricos porque elas são universais, elas são feitas para todas as pessoas e para Kant, as pessoas devem obrigatoriamente seguir as regras legais. Todos são iguais juridicamente, donas de direito e de deveres. Então, para Kant, quando uma pessoa comete um crime de roubo, por exemplo, subtrair para si ou para outro mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. Veja só, você, ao praticar um crime de roubo ou de furto, o que é que você está fazendo? Você está usando a definição do homem como meio em si mesmo. Você está usando do patrimônio de alguém, do objeto de alguém, para satisfazer um desejo seu. E não importa a justificativa, se você está passando fome, se você está com contas atrasadas, para Kant isso não importa, você está cometendo um crime e ponto. E ao cometer esse crime, você deve ser penalizado. E essa pena necessariamente não é para dar resposta a nenhuma sociedade, é porque você quebrou algo chamado Estado de Direito. Você quebrou o contrato social, você quebrou o conjunto de regras em sociedade para viver harmonicamente. E uma vez quebrando essa harmonia, segundo Kant, as pessoas cometidoras dos ilícitos não podem viver em sociedade como se nada tivesse acontecido. Elas têm que pagar, independente da explicação que essas pessoas venham a dar. Então, entenda. Quando você vai cometer um crime de assassinato, um crime de assassinato não tem porquê, por inveja, para poder ocultar um outro crime, ou por vingança. Para Kant não tem essa. Cometeu, tem que pagar. E para Kant era na mesma proporção. Por isso é o caráter retributivo. Por isso que para Kant os crimes, quando são cometidos, necessariamente tem que ser aplicado penas. E aquelas penas não é para coibir prática de novos crimes, é para aquela pessoa que quebrou o contrato social, que quebrou o Estado de Direito, pague. Mesmo que seja com a dor. Retribuição do mal com mal. De certa forma, ele pegava a máxima, né, do Código Taliônico. Não tanto ao pé da letra, mas ele pegava assim, a pessoa que cometia um crime tinha que sofrer, tinha que pagar. Porque para Kant, as pessoas, todas as pessoas, deveriam ter ética nas suas atitudes, deveriam ter moral nos seus fazeres. Porque uma vez a pessoa imbuída de ética, desses princípios, dessas leis, desses imperativos categóricos, elas não cometeriam crimes. E não cometendo crimes, elas estariam vivendo não só pela sua vontade própria, mas pela vontade de toda a sociedade. Então, é a vontade da sociedade em detrimento da vontade do indivíduo. Note a importância do estudo da filosofia no curso de Direito e demais cursos. Note a importância de se estudar o Código de Ética da OAB para quem é advogado e os códigos de ética nas suas profissões. Não estão lá por acaso. Um profissional que não tem ética,
que não tem moral, que não tem essa concepção do que sejam essas palavras, que não carregam para dentro de si essa compreensão, são pessoas que vão passar a perna no colega, vão passar a perna no cidadão, vão estudar visando unicamente o financeiro, o dinheiro e não o bem público, o bem comum, e assim contrariando toda a lógica kantiana. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse grande pensador da escola clássica e nas próximas aulas continuaremos com outros grandes pensadores, porque é importante conhecermos as raízes, os pilares do direito penal, para quando chegarmos na letra da lei, ela nos ser mais clara. É interessante aprendermos para no futuro, futuros operadores do direito trabalharem com ética, com moral, que é o que realmente o país precisa. Pessoas que visem não só o homem como meio em si mesmo, mas o homem como fim. Tudo bem? Mais uma vez, para os que gostaram desse vídeo, eu peço encarecidamente, se inscrevam no canal, dê um like, compartilhem e nos encontramos no próximo vídeo, na próxima aula. Muito obrigado.